Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de caminho crítico, diagramas de rede e folgas no MS Project, uma aula prática também, dando sequência aqui no nosso projeto, no nosso estudo de caso. Na última aula a gente fez aqui as predecessoras, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui nessa formatação, que gerou aí no caso o nosso gráfico aqui de Gantt, né? Que é o nosso agendamento aí das tarefas, né? De um jeito mais simples aí de falar o que está acontecendo aqui no gráfico. E agora eu vou mostrar algumas coisas, né, de ferramentas de relatórios, mas porque a gente já viu a teoria, né, de diagrama de rede, de caminho crítico, né? A gente já falou bastante sobre isso até aqui no treinamento e agora a gente vai ver como que a gente faz para emitir esses relatórios aqui no Project, que é bem simples e bem fácil. Mas antes, queria mostrar como que a gente faz para imprimir, né, o gráfico de Gantt. Acho que eu não mostrei na aula passada, mas ó, se você for aqui em ficheiros, aqui no caso do meu, né, ou arquivo, né, e imprimir, ele já vai te dar uma visualização, né? Então aqui ele te dá toda a visualização do gráfico de Gantt. Conforme você for passando, ele já vai imprimindo todas as partes aí do seu cronograma, né? Fica mais fácil até para visualizar, que você imprima isso ou em A4 e depois vai juntando as peças, ou tente imprimir em um formato maior para ele sair inteiro, né? E dá para você também exportar, que é bem bacana, né? Você acaba criando aqui em PDF, né? Então você consegue criar ele. Vou criar aqui rapidamente. Vou tentar criar aqui numa pasta, né, de documentos. Pode ser aqui na área de trabalho. Ok. O seu arquivo, ó, ele vai te dar em PDF, tá? Então fica também bem legal, ó, em PDF aqui, como que ficou salvo. Ó. Fica bem bonito para você enviar por e-mail, para ninguém fazer alteração também. É bem legal. Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso cronograma, voltar para a nossa aula, né, de caminho crítico, diagrama de rede e folgas. Então vamos começar pelo caminho crítico. O caminho crítico é simples, você vem aqui em ver, formatar e pode selecionar por aqui, ó. Só selecionar esse formato aqui, ó, da parte para mostrar no gráfico as tarefas que são críticas, né? Então, de novo, se você estiver aqui em tarefa, em qualquer um desses aqui, você vem em formatar e seleciona aqui tarefas críticas. Ele já vai te dar, ó, que em vermelho são as atividades que são críticas, e em azul são atividades não críticas, né? Lembrando sempre que se a gente atrasa alguma atividade crítica, você atrasa todo o projeto, lembrando lá na teoria que a gente viu, né? Se você não lembra a teoria de caminho crítico, vai lá na aula que a gente fez bem no início do treinamento, onde eu falo bastante sobre esses itens, tanto o caminho crítico como também a parte de diagrama de rede, né? E como que a gente faz diagrama de rede? Diagrama de rede, você vem aqui em tarefa, gráfico de Gantt, é o que está, a gente selecionou ele, e a gente coloca diagrama de rede. Aqui também está o diagrama de rede, que é um jeito aí mais fácil de você calcular as folgas, né? Visualizar, né? Então está todo ele aqui, ó, todo em formato de diagrama de rede. O caminho crítico também em vermelho, e os que estão aqui sem nada são atividades não críticas, né? Então aqui tem todo ele, para você realizar. Você consegue diminuir aqui para tentar visualizar um pouco melhor, né? Está um pouco longe agora, mas você tem ele inteiro aí, ó, todo o seu projeto também para imprimir, ver qual que é a duração, a conclusão, data de início, né? Então fica bem fácil. Algumas pessoas preferem enxergar as folgas e até mesmo ver o caminho crítico por aqui, tá? Então depende aí de como que você costuma gerenciar a sua obra. Você vai optar por um ou outro relatório, ou às vezes utilizar cada um para uma função, né? Você pode ter o Gantt, o diagrama, ter o caminho crítico lá também, emitir esses relatórios, que vai ficar legal aí para você mandar para os seus gerentes, né? Ou para o próprio engenheiro da obra também, é bem bacana, tá? Então, mostrado o caminho crítico, diagrama de rede, faltou mencionar a parte de folgas, né? Que a gente não falou. Então, folgas é só você vir aqui em ver, você vai em tabelas, e aqui você define como está como entrada, ou você define como agenda. E aí, definindo como agenda, aqui ele já vai te dar, ó, início atrasado, tem algumas
algumas linhas aqui adicionais, o início, a conclusão normal, e aqui ele fala a margem livre que eu tenho. Então, se eu colocar aqui em formatar tarefas críticas, as críticas eu não tenho nenhum dia para atrasar, né? E geralmente aqui, ó, as que vão aparecer porque eu tenho atraso são as não críticas, né? Então aqui, ó, as não críticas eu tenho ainda algumas margens para trabalhar. O que é essa margem livre e margem total? A margem livre é o que você tem de margem de uma tarefa para outra. Então, se uma está terminando aqui, começando ali já, você não tem como atrasar ela, senão você vai atrasar a tarefa. A margem total é o que você tem para atrasar o projeto. Então, aqui você tem 56 dias sem atrasar o projeto, tá? É isso que diferencia uma da outra. Se você quiser confirmar isso, é só pegar as datas aqui de início atrasado e conclusão atrasada, tirar os finais de semana e ver que isso vai dar certinho também. Em relação até ao diagrama de rede, lá se você tiver com ele impresso, fica fácil de visualizar isso, tá? Mas é praticamente isso, são as atividades aqui no caso, os serviços, né, que eu tenho de margem livre e margem total, são as folgas. O Project ele dá outra nomenclatura, né, questão de folgas, mas não tem problema, a gente consegue ver aqui também. Então, se você quiser uma maneira fácil aí aqui para baixo tudo crítica, né? Tudo crítica, não tem margem, não tem nenhum tipo de folga. Então, se você quiser ver um relatório de folgas mais fácil aqui, né? Se não quiser ver pelo diagrama de rede, você pode muito bem consultar por aqui, né? Vou fazer de novo aqui, só entrar em ver tabelas, né? E aí você muda para a agenda, ele já vai te dar isso. Se eu voltar para a entrada, ele vai voltar para onde a gente está lá no início. Se eu voltar aqui em formatar, tirar as tarefas críticas, a gente volta ao nosso Gantt normal. Então era isso, são, né? Lembrando sempre que cada um tem um jeito de analisar isso, né? De ver esses relatórios. O importante é a gente sempre ter foco nas tarefas críticas, que é o que vai mandar mesmo, né? A gente sempre trabalhar nessas tarefas, questão de compra de materiais, questão de prazo de entrega, a gente sempre está atento, porque é o que vai definir aí se a gente vai atrasar ou não. E os outros são mais para a gente ter vários relatórios aí em mãos, várias opções de relatório, e isso passa muita credibilidade aí para os seus diretores, para quem você está realizando o planejamento. E aqui não tem segredo nenhum, né? A parte de emitir esses relatórios é bem simples mesmo. Não tem... outra coisa é que muita gente tem dificuldade em visualizar aqui o cronograma, né? Então a gente fez o cronograma e foi algo que é interessante você mudar. Você consegue alterar essas barras, você consegue fazer toda uma personalização mesmo aqui de como você quer visualizar. E uma coisa legal que eu acho, para você passar até para quem não está acostumado a ver, né, que nem, as pessoas às vezes se confundem um pouco com que essa tarefa está terminando aqui e a outra está começando, então ele indica com essa seta. Você pode formatar isso, né, estilos de barras, até tirar essas setas você consegue tirar, tá? Mas aqui o principal, aqui no caso de tarefa, você está aqui em tarefa, você vem aqui em texto aqui embaixo, está em barras, né, você pode formatar a barra, cor, tudo mais. E aqui em texto, se a gente tirar esse nomes de recurso e deixar apenas nome, ele vai puxar o nome da atividade. Então, aqui ele já me deu no gráfico de Gantt o que é, né? Então, essa barrinha aqui é do abrigo, essa outra barrinha é ligação de água, as outras ali ligação de energia. E também é legal você ativar aqui, no caso eu gosto, né? Às vezes até de ativar na questão do ver aqui a linha, né? A nossa linha de cronograma aqui para ver também prazo, essas coisas. Conforme você vai mostrando aqui, ele vai mudando lá e te dando, né? A gente tem a conclusão, o início do projeto, e aqui você vai se situando, né? Onde você está aqui no seu projeto, ele vai te mostrando. É bem legal, é mais fácil para visualizar até que tipo de serviço que é a estrutura, ele vai te dando todos os recursos. Só que você tem que fazer isso tanto para o gráfico de Gantt, aqui no caso dos serviços, né? Todos eles, amassamento, pintura. A gente tem um que está perdido aqui, está bem perdido mesmo, porque ele vai só no final mesmo, na parte de instalações, né? Então fica mais fácil de quem está recebendo o relatório visualizar. E também você tem que fazer isso para o caminho crítico, né? Então é a mesma coisa, você clica com o direito aqui nessa tela aqui fora, né? No gráfico, clica com o direito, vem aqui em estilos de barra, que é o jeito que eu fiz a primeira vez, ou como eu cheguei na primeira vez. Aqui tem tarefas, tem tudo, né? E você procura aqui a parte de tarefas críticas, né? Então vai ter aqui, ó, as nossas tarefas críticas.
Não tem porque não está ligado. Deixa eu ligar. Ver. Formatar. Tarefas críticas. Está aqui. Então, se eu clicar aqui com o direito agora, acho que é para ele aparecer. Vamos ver lá. Tarefas críticas. Aqui, ó. Aqui, ó. Crítica. Você vem aqui em texto. Tá? Só nome. Deixa eu ver se vai aparecer lá. Ele vem com... Ah, já estava certo. Só vim com o nome aqui. Ah lá, ele já vai dar também. Acho que já estava ligado no meu. Se eu não tiver ligado, é só você fazer isso. Colocar o nome. Ó. A hora que eu liguei no Gantt, ele já ligou também na crítica, né? A questão dos nomes. Ele mudou sozinho. Às vezes não muda, tá? Às vezes tem que mudar. Então fique atento a isso. Se não mudar na crítica, é só ir lá e ativar. Tá bom? Então era isso. Parte de gráficos, parte de caminho crítico, diagrama de rede e folgas. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo na próxima aula. Um forte abraço. Até mais.